Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder, eu vim aqui dar uma aula de sequências, que é um assunto que não cai tanto no Enem, mas é bem interessante pra gente ficar brincando. Vamos lá? Então galera, olha só que maneiro. Eu posso classificar uma sequência como finita ou infinita. Como assim, Conder? Uma sequência é uma sucessão de números que pode ter fim, pode ser contado ou pode não ser contável. Aí eu digo que é infinito. Por exemplo, os 6 primeiros ímpares positivos. Pô, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Né? É contável, dá para contar, uma sequência finita. Beleza? Aqui, ó, infinita, quadrados perfeitos positivos. Pô, Conder, todo quadrado é positivo. Não, peraí. 0 ao quadrado dá 0 que não tem sinal, então o 0 está fora dessa brincadeira. O 0 é nulo no sinal, ele é par, mas ele é nulo no sinal. Então eu tenho 1, que é 1 ao quadrado, eu tenho 4, que é 2 ao quadrado, eu tenho 9, que é 3 ao quadrado, eu tenho 16, que é 4 ao quadrado, eu tenho 25, que é 4 ao quadrado, eu tenho 36, que é 4 ao quadrado, e assim vai. Você nunca vai parar isso aí. Existem outras sequências que não têm uma lei de formação. Como assim, Conder? Uma lei de formação pode ser numérica ou pode ser por uma propriedade, assim, né? Uma regra aleatória. Mas olha só isso aqui. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Quem é o próximo? Fala pra mim. Duvido você ter acertado se você já não conhecer essa. Esses caras são os números que começam com D. Pô, Conder, é, maldade. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. O próximo é o 200. Beleza? Pode ter, sim, uma regra que não é matemática. Isso pode aparecer para você, tá? Mas vamos focar aqui na lei de formação numérica, matemática que conta. Olha essa sequência aqui. O A1 é 1 e o AN é a n menos 1 ao quadrado mais 1. O que é isso, Conder? Vamos lá. Numa sequência, eu tenho o primeiro termo, que é o A1, o segundo termo, que é o A2, o terceiro termo, que é o A3, o quarto termo, que é o A4. Isso vai até o termo que eu quiser. Eu posso falar que ele vai até o AN, que vai ser meu último termo. Só que se o AN é esse cara, o cara que veio antes dele, repara, esse aqui é o A4, antes dele é o A3. Antes dele é o A12, é sempre menos 1, né? Então o cara anterior ao AN é o AN menos 1. Beleza? Então olha só que maneiro. Essa sequência, ele fala assim pra mim, ó. O primeiro termo é 1, maneiro. O segundo termo, ele é o termo anterior, quer dizer, o A1, que é 1, ao quadrado mais 1. Ou seja, ele é 1 mais 1, 1 ao quadrado mais 1. Então ele vai ser, ó, 2. O terceiro termo, ele é o anterior, que a gente calculou 2, só que ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado mais 1, 5. Olha aqui. O próximo termo, ele é o anterior ao quadrado mais 1. Então ele vai ser o 5 ao quadrado mais 1, 26. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Vai embora. Beleza? Quando acontece isso, de eu ter que... Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se eu quisesse calcular o A10, o 10º termo, eu posso calcular o A10 diretão? Não. Por quê? Porque para fazer a conta desse termo, eu preciso do termo anterior. Quando você necessita de um ou mais termos anteriores, né, na sequência para poder calcular o próximo, a gente chama isso de sequências recorrentes. Sequências ou apenas uma recorrência. Porque você tem que recorrer, né? Você recorre aos números anteriores a ele. Você é obrigado a saber o anterior para calcular o próximo. Você não seria capaz de calcular, ó, A1, ó, vamos lá, esse é o A1. Para calcular o A2 eu precisei do A1, certo? Porque o A2, ele é o A1 ao quadrado mais 1. O A3, eu precisei do A2, porque o A3 é o A2 ao quadrado mais 1. O A4 eu precisei do A3. Eu não conseguiria calcular o A6 sem antes calcular o A5. Isso é uma recorrência.
Mas existem sequências não recorrentes, ou que não é uma recorrência. Por exemplo, esse cara aqui. Começa com 1, o próximo termo é 3n mais 1. Repara só numa coisa. Se eu quiser calcular o A2, basta fazer 3 vezes 2 mais 1, 7. Se eu quiser calcular o A3, basta fazer 3 vezes 3 mais 1, 10. Se eu quiser calcular, sei lá, o A12, eu posso fazer o A12, nada mais é do que 3 vezes 12 mais 1, 37. Esse cara seria o 37. Foi ou não? Nesse caso, eu não dependo de ninguém antes de mim. Basta eu saber a posição. O N é a posição. Se eu quero o A12, faço 3 vezes 12 mais 1. Se eu quiser o A100, faço 3 vezes 100 mais 1. E assim vai. Então essas são as sequências não recorrentes. Beleza? Não recorrentes. É só isso, Conde. Era só isso. Só isso. Só isso. Mas eu tenho que te falar duas coisas importantes. A sequência de Fibonacci e os números de Catalan. Os números de Catalan, eu botei mais por curiosidade, tá? Que é o seguinte, o número C, N é a posição dele, nada mais é do que 2n fatorial sobre n mais 1 fatorial, n fatorial. Caraca, o que é isso? Calma. No segundo ano você vai aprender isso é matéria de primeira. Então você não precisa saber isso. Por que eu botei então, Conde? Porque essa sequência é uma sequência que é famosinha, tá? Que são números que aparecem direto em problemas de contagem. Não precisa decorar isso. Agora, Fibonacci, meu amigo. Fibonacci é o cara. O cara percebeu o seguinte. Ele botou uma sequência assim, ó. O 1. Aí o próximo termo, o AN, olha aqui. O AN, ele é o AN menos 1 mais o AN menos 2. O que isso quer dizer? Que esse termo é a soma dos dois anteriores. Que esse termo é a soma dos dois anteriores. Olha lá. 1 mais 2, 3. Que esse termo é a soma dos dois anteriores. 2 mais 3, 5. Foi? 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. Só que essa sequência, cara, ela é muito, muito, muito maneira. Por quê? Porque ele percebeu isso contando filhotes de coelhos. Eles cresceram mais ou menos nessa regra aqui. E aí a galera começou a buscar esses números em outros lugares. Eu vou te falar onde tem. É na galáxia. Como assim, Conder? Vamos lá. Se eu quiser criar aqui um quadradinho de lado 1. Vamos lá. Vou mostrar aqui nessa imagem. Pum, quadradinho de lado 1. Botar um quadrado de lado de 1 do lado. Outro quadrado igual. Com dois lados de um quadrado, eu crio outro quadrado de lado 2. Aí tá vendo esse retangulão aqui? Eu crio um outro quadrado de lado 3. E assim vai aumentando, vai aumentando. Eu vou criar aqui as curvas dentro de cada quadrado. Tá? Um quarto do círculo dentro de cada quadrado. Repara nessa espiral. Essa espiral se encontra num monte de coisa da natureza. Formato das galáxias. Olha que maneiro. A concha do caramujo. Ó. O rabo do camaleão, quando se enrola, forma essa espiral. Tá? Os números de Fibonacci são o aumento do número de ramificações dos galhos e raízes das árvores. Olha que maneiro, cara. Você encontra isso no abacaxi. Você encontra isso nos girassóis, cara. Repara só, 21 e 34. Você olhar as sementes do girassol ali, você tem 21 no sentido horário e 34 no sentido anti-horário. Nas pinhas, você tem o 8 e o 13. Olha só, dois números seguidos aparecem 8 e 13. E se você for fazendo a divisão entre um número daqui com o seu anterior, por exemplo, 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 2, 1,5. 5 dividido por 3 vai dar um número quebrado. Quanto mais longe você for nessa divisão, você pegar o centésimo número com 99, for quanto mais longe, mais próximo de um número famosíssimo, o φ. O φ é mais ou menos 1,618, alguma coisa assim. Cara, onde está o φ? O φ é o número áureo. É o número da beleza, cara. Sério, sério. Por exemplo, a gente procura ele, tá? Na Mona Lisa, a Mona Lisa é toda feita em cima desse φ, desse número áureo. Se você pegar a altura, dividir pela largura do quadro, vai dar φ. A cabeça da Mona Lisa, a distância do nariz ao queixo da φ.
A largura da boca com a grossura da boca vai dar φ. A gente tem φ. Todos os dedos, se você pegar, tirando o dedão, se você pegar o dedo todo e dividir pela junção até a ponta, vai dar φ. O seu braço e a distância do cotovelo até aqui dá φ. A sua altura e a distância do seu umbigo ao chão dá mais ou menos φ. Olha que maneiro, cara. O tamanho da sua cabeça, do nariz ao queixo, vai dar mais ou menos φ. Quando eu me medi aqui, não deu. É porque tu não é bonito. Porque esse é o número da beleza. Foi? Bom, vamos lá. Isso aparece em muitas outras coisas. Repara, cartão de crédito. Já tentaram usar vários formatos diferentes, tamanhos diferentes de cartão. Todos eles têm o mesmo tamanho. Se você for calcular a largura pela altura, vai dar φ. Tá? Muitas coisas na sua vida buscam o φ e você não tem nem ideia. A gente vai ficar por aqui. Tira um print desse quadro maravilhoso. Se você viu essa aula no Instagram, vai lá no meu perfil, clica no meu link lá do YouTube e se inscreve, marca no sininho, curte o vídeo, comenta, tá? Pra gente poder postar coisas mais maneiras para vocês. Um grande beijo.